Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E a nossa convidada de hoje, ela é bauruense, porém ela mora na Suíça, conhece mais de 80 países, tem carreira internacional. Quem vai falar conosco hoje é Natália Mondelli. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigas. E obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre a sua história, inclusive de empreendedorismo com a gente aqui. E claro, né, também tem o lançamento do livro, né, para você contar como sobre esse livro, enfim. Então, fique muito à vontade para falar conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Mara, pelo convite. Obrigada, Renata, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha trajetória para inspirar também as pessoas que nunca se jogaram no mundo, né? Falando um pouquinho de mim, eu sou uma apaixonada pela integração cultural e apaixonada pela educação e pelo empreendedorismo. Então, tudo que eu faço lá na Suíça é voltada para uma dessas áreas, ou a integração cultural, a educação e o empreendedorismo. Muito bom. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você também, porque você é bauruense e a sua trajetória, né? Um pouco aí sobre a infância, como que você foi aí viajar para o mundo e agora está na Suíça. E depois nós já vamos entrar na questão do livro também, do empreendedorismo. Muito bem. Você quer que eu fale um pouquinho da minha infância? Sim, eu acho que é bacana compartilhar para as pessoas conhecerem um pouquinho quem é a Natália, né? Minha com toda infância essa força. Foi toda aqui em Bauru, né? Eu sou bauruense, estudei no Colégio São José minha vida toda, colégio de freiras, dava um trabalho para essas freiras, coitadas. Bom, enfim. E desde muito nova, eu sempre tive uma vontade de conhecer o mundo. Quando eu via aquele desenho do Peter Pan, que ele sobrevoava, né, voava sobre Londres e viajava, eu achava aquilo incrível. E sempre tive essa vontade de conhecer o mundo. E com 11 anos, o meu pai e a minha mãe me deixaram fazer a primeira viagem internacional sozinha. Fui eu e a minha irmã nessa viagem. E desde então eu nunca mais parei. E fiquei encantada com essa viagem e depois voltei para os Estados Unidos, fiz um pedaço, né, do high school em San Diego. E aí eu me lembro que eu era adolescente ainda, devia ter 14 para 15 anos. Eu virei para o meu pai e falei, pai, não quero voltar. Ele, como assim, menina? Volta já para casa. Pai, aqui eu já posso começar a trabalhar, já consegui um trabalho no McDonald's e eu vou ficar aqui. Deixa eu ficar mais um tempo. Ele, não, volta, que quando você terminar o ensino médio, né, que era o colegial, você escolhe onde você vai querer fazer a faculdade. Ah, dito feito. Tá combinado? Combinado. Voltei. Eu estava em San Diego, na Califórnia, nessa época. E aí eu voltei, terminei o secundário aqui. E aí, com 18 anos, fui para Buenos Aires fazer faculdade. Aprendi já meu terceiro idioma nessa época. Era muito mais fácil, mais nova, né? Você se graduou em quê? A minha graduação foi Turismo e Demografia em Buenos Aires, e aí eu finalizei com Turismo e Hospitalidade em Ribeirão Preto. Eu transferi a faculdade com 2 anos e meio, quando eu morava em Buenos Aires, porque estava aquela crise imensa, não sei se você lembra, em 2002, com o De La Rua. Eu estudava na parte da manhã, fazia faculdade na parte da manhã, e à tarde eu trabalhava numa agência de intercâmbio cultural. Na Caixa Florida, no centro de Buenos Aires mesmo. Um belo dia, estou eu trabalhando lá na agência, entram e quebram tudo, com aqueles panelaços. Aí eu liguei para minha mãe, contei o que aconteceu, aí quem mandou voltar foi a mãe. E aí eu transferi a faculdade para Ribeirão Preto e eu me formei na Undaerp em Ribeirão Preto, em Turismo e Hospitalidade. E como que você começou, então, depois essa trajetória na Suíça, onde você reside hoje? Bom, na Suíça... Depois que eu voltei, né, de Ribeirão Preto, eu fiquei um período aqui em Bauru. E em Bauru eu abri uma agência de intercâmbio cultural, porque sempre foi a minha área, né, educação internacional, exterior e tudo isso. E aí eu abri uma agência de intercâmbio cultural chamada STB, chama Student Travel Bureau. E fiquei com 8 anos essa agência aqui em Bauru. E aí, em 2009,
Um amigo meu me ligou, falou: Oi, Natália, era meu aniversário, parabéns. Eu falei: Ô, Christian, tudo bom? Obrigada. Resulta que eu estava numa fase muito difícil da minha vida, porque eu tinha terminado um relacionamento, que eu estava pronta para me casar, e eu estava um pouco triste. E eu falei assim: quer saber? Eu vou para a Europa, vou ressuscitar o meu italiano, que eu também falo italiano, vou ficar um mês estudando em Florença. E aí ele me ligou, eu falei: você não quer me encontrar lá? Porque ele estava morando em Milão nessa época. E aí ele falou assim: eu tenho uma ideia melhor. Eu vou tirar férias, por que a gente não vai fazer uma viagem pela Europa? E fui. Resulta que ele era meu amigo já há 10 anos, eu conheci ele no ano 2000, lá em Buenos Aires, eu estava em finalzinho de 2009, nessa época. E foi a primeira vez que nós nos relacionamos, assim, como homem e mulher, e aí desde então a gente nunca mais se largou. Já sou casada há 15 anos com o Christian, eu casei com meu melhor amigo, né? Ele é alemão. E aí, nessa viagem, ele falou comigo: Natália, eu tô morando em Milão, só que eu tô passando por um processo seletivo para mudar para a Suíça. E lá na Suíça, Mara, os processos seletivos não são como aqui no Brasil. Você demora um ano para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Você faz a aplicação, depois demora para você ser chamado para a primeira entrevista, para passar por todo o screening, né? O processo seletivo realmente. Esse processo todo demora um ano. E ele já estava no finalzinho desse processo, já estava com tudo certo, negociando o apartamento, o carro que ele ia ter através da empresa para morar na Suíça. Aí ele olhou na minha cara e falou assim: você não quer ir morar comigo na Suíça? Aí eu olhei na cara dele e falei: Christian, eu tenho uma agência, eu tenho empresa lá no Brasil, eu dou aula em universidade, eu já tenho uma vida completamente independente. Como é que eu vou mudar para a Suíça? Você tá doido? Vamos tentar. E aí eu tentei, fui. Na época, eu fiquei, depois que eu mudei para a Suíça, né, nós fizemos esse test drive antes de nos casarmos durante um ano, para ver se ia dar certo mesmo o relacionamento. Em 9 meses nós nos casamos, Mara. E aí, depois de 3 anos, foi que eu decidi repassar a agência para a própria franqueadora, que assumiu a minha agência na época, e poder viver a vida com plenitude aonde eu estava inserida. Porque eu sou uma pessoa que sou apaixonada por pessoas, né? Eu gosto de estar, né, de conhecer quem está na minha frente sempre. E eu trabalhava de casa. Não era normal ainda você trabalhar em casa. E isso foi minando a minha paixão que eu tinha por aquele negócio. Uhum. Aí, quando eu decidi repassar a agência, eu decidi fazer um mestrado lá na Suíça. E foi aí que eu comecei a conhecer as pessoas locais. Porque praticamente eu passei 3 anos na Suíça trabalhando em casa e com o fuso horário do Brasil. Entendi. E o empreendedorismo também entra na sua história nesse período também com mais intensidade? Como que foi? Quando eu voltei de Ribeirão Preto e eu decidi abrir a minha agência de viagens aqui, eu tinha 22 anos, Mara. Eu abria, e meu pai sempre foi empresário, né? Só que eu não fui trabalhar na empresa do meu pai. Eu abri a minha própria empresa com 22 anos. Eu me lembro que eu fiz um financiamento no Banco do Brasil em 22 parcelas com juros estratosféricos. Vendendo o almoço para comprar a janta, né? É assim que o empreendedor brasileiro faz. E uma menina inexperiente, e eu acho que o que me ajudou, que eu consegui manter essa empresa na época de 8 anos, né? Foi que era uma franquia. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, o know-how que eu tenho hoje, né? Como professora de empreendedorismo que eu sou. Então, essa facilidade que a franquia me deu, né, com esse fazer, com esse know-how, até com a expertise, né, com os materiais de apoio e tudo isso, me ajudaram muito. Muito interessante essa sua fala, né? Quando você abre sem essa experiência. No Brasil, eu gostaria que você até trouxesse, então, essa sua percepção também no Brasil das empresas que abrem, né? Os empresários que acabam abrindo muito e fechando também com a mesma facilidade. 8 a cada 10, né, Mara, fecham. No seu olhar, o que se dá, né, esses resultados? Falta de capacitação empreendedora, falta de desenvolver habilidades técnicas que são necessárias para gerir uma empresa. E eu não estou falando de coisas assim, fora, né, do que um empresário precisa. Eu estou falando de estratégia, eu estou falando de planejamento, eu estou falando de entender os processos dentro da empresa, eu estou falando de desenvolver habilidades de um líder.
vários aspectos dessa liderança. Eu estou falando de tecnologia, inovação, inteligência artificial. Eu estou falando de vendas. Estou falando de marketing. Então, são várias áreas que você precisa de se desenvolver, se capacitar para você poder gerir o seu negócio com autonomia. É muito importante, não depende somente de um sonho para esse início, né? Acho que É muito romantizada essa ideia aqui no Brasil, né? As pessoas, não, e eu diria que no mundo, viu? Porque as pessoas transformam um hobby num negócio. Mas e aí? Esses números alarmantes de quebra de empresa é por causa disso. E se a gente vê, não estou criticando, tá? Um trabalho de um Sebrae, ele não sai do ponto introdutório. Você precisa desenvolver as habilidades empreendedoras num nível mais profundo. E não ficar só na introdução, no plano de negócios, técnicas de vendas. Isso é o mínimo. Só que por que não faz esse desenvolvimento aqui no Brasil? E, ao meu ver, é a falta de consciência do brasileiro dessa necessidade de desenvolver essas habilidades. As pessoas não investem na educação. Acham que as coisas vão vir assim de osmose. muito bom. E você volta aqui para o Brasil, né? Está temporariamente por uma razão, inclusive, para o lançamento de um novo livro aí que está ligado também com essa questão de negócios, do empreendedorismo. Gostaria que você falasse um pouco sobre também, Sim. que é muito importante, principalmente, né? O empreendedor que está nos acompanhando vai despertar muito para essas suas falas que são muito significativas e importantes. Sim, o livro são experiências pessoais minhas ao redor do mundo, tá? Negociando com 65 países. Só falando o nome do livro. O Mundo é Seu, Negócio Fechado. Esse é o livro pela editora DVS, que eu estou lançando. Já está em pré-venda na Amazon, já está vendendo bastante na Amazon, estou bem contente com isso, e também no Kindle. E nas melhores livrarias do Brasil, o livro já está sendo distribuído nas melhores livrarias do Brasil também. Entre as suas experiências, né, no mundo, suas passagens, também você conta, traz a questão do empreendedorismo também? Tem alguma passagem para trazer para nós? Eu falo bastante, falo realmente, no livro eu foco em negociações internacionais. Então eu trato sobre as diferenças culturais de cada um desses países, dos 65 países, e trago também, em paralelo, técnicas de negociação com cada um deles. Não adianta você querer negociar com um japonês da mesma forma que você vai querer negociar com um canadense ou com um brasileiro. Contrato não fechado, seguramente, né? Então, é muito importante entender as culturas. Sim, sim. E a forma de você abordar, a forma de você negociar, até que ponto você tem que puxar, até que ponto você tem que soltar. Você tem que entender também sobre o que o corpo da pessoa está dizendo. O que significa ela estar com a mão assim, em determinada cultura, ou que não. Num país pode ser insegurança, ou curiosidade também. Num outro pode ser respeito. Então, você entender até a mesma postura de uma pessoa em diferentes países te dá uma vantagem estratégica na hora de fechar um negócio com esses países ou com essas pessoas desses países. Muito interessante. E outra questão, né, aproveitando o gancho também, quais foram os maiores desafios que você já observou nessa sua trajetória, porque começou tão cedo e tão jovem, né? Muitas experiências, até para compartilhar com quem nos acompanha, para entender, né, como lidar com as situações, os desafios do dia a dia, o empreendedor. Eu lido com desafios todos os dias, né, Mar? Por exemplo, eu moro na Suíça há 15 anos. Quando eu me mudei para a Suíça, eu não falava alemão ainda. E eu já era uma mulher independente, já tinha minha empresa aqui, já dava aula em universidade, já morava sozinha, né? Então, na minha mudança, por exemplo, para a Suíça, foi bem dolorida. E eu já tinha quase 30 anos, não aprendi fácil o alemão como eu aprendi fácil o inglês ou espanhol ou italiano. Eu já era, né, já estava mais velha, o cérebro, né, vai ficando mais difícil conforme mais velha, né, que você vai aprendendo os idiomas. E essa dificuldade, quando eu me apresentei, eu falei que eu amo a integração cultural. Por que eu gosto de ajudar as pessoas nessa integração? Porque eu já passei por essa dor. Eu já tive muita dificuldade de integração lá na Suíça. Já sofri muito preconceito. Já sofri muita discriminação. Sempre a gente é colocada como, né, o inferior.
E na Suíça, por exemplo, por lei, você primeiro tem que contratar, você brasileira, eu suíça, ok? Eu estou concorrendo à mesma vaga que você. A sua capacitação e as suas experiências profissionais estão disparadas, você é muito melhor que eu nesse sentido, ok? Só que eu, como suíça, vamos supor, né, nesse cenário imaginário, eu como suíça, eu estou no meio da faculdade, vamos supor. A empresa suíça, por lei, ela tem que contratar a Suíça primeiro. Se a Suíça não quer, ou o suíço não quer aquela determinada vaga, abre para um cidadão da União Europeia. Se aquele cidadão da União Europeia não quer determinada vaga, aí abre para outros países, um cidadão de outros países. A gente está falando nos bastidores aqui também que você teve uma grande surpresa agora, recentemente. Ontem. Né? Gostaria que você compartilhasse conosco também. Ontem. Até voltado para o empreendedorismo, dessa que a gente está falando. Sim, eu vou falar dele. Eu tô até um pouco assustada com a repercussão que está acontecendo tudo. Eu estava em Ribeirão Preto, inclusive fui gravar um podcast também lá em Ribeirão Preto com um amigo meu. E na corrida, para chegar nessa entrevista, o Uber, chamado Fábio, com 2 Os, Ferreira, ele tem uma câmera de segurança no Uber dele e gravou a minha corrida. Só que resulta que quando eu cheguei no Uber, que a pessoa que já está no Uber está fazendo uma renda extra, né? Ele tinha praticamente uma loja dentro do carro dele. Aí eu entrei e foi aquela coisa, uau! Meu filhinho que estava comigo fez, uau! Aí eu fiquei encantada com aquele homem. Eu falei, meu Deus do céu! Que criatividade, que vontade de ganhar, né, de vencer na vida, se esforçando, fazendo várias atividades, né, para se desenvolver, para vencer na vida. Eu fiquei encantada com aquele homem. E aí elogiei ele, da iniciativa dele, e no final da corrida eu dei uma assinatura eu tenho uma business school na Suíça chamada Belong Business School, que eu trabalho com capacitação empreendedora, tá? Eu ajudo pequenos e médios empresários nessas habilidades que eu mencionei aqui, que são essenciais para qualquer negócio. E aí eu dei essa assinatura por R$1 para ele, e aí ele me levou, deixei meu filhinho na casa da minha amiga, e ele continuou a viagem comigo até essa gravação desse podcast. Aí tá, despedi dele e tudo. Ontem ele me escreve, falou no Instagram, oi Natália, tudo bom? Eu sou o Uber que te levou ontem em Ribeirão Preto, eu gostaria de pedir sua autorização para publicar o seu vídeo, ficou muito legal. Eu falei, mas que vídeo? A gente não fez vídeo junto. Não, é que eu tenho a câmerazinha de segurança, se você me der o ok, eu publico. Resulta que ele é influencer, ele tinha me falado nessa viagem que ele era, além de tudo, influencer, mas eu não tinha noção do impacto que um vídeo desse poderia causar. E viralizou o vídeo, Mário, eu tô aqui, não para de chover gente aqui no meu telefone, e no meu Instagram, tô super feliz. E eu queria dizer sobre isso, que às vezes a gente acha que a gente está ajudando uma pessoa e acaba sendo ajudada também. Quando a gente faz uma coisa verdadeiramente de coração, o mundo, de uma forma geral, ele te devolve. Então, indo também de encontro ao nome que eu escolhi para o meu livro, o mundo é seu. Você vai fechar negócios se você estiver aberta para o mundo, se você tratar o mundo com respeito. E eu falo de respeito no sentido da virtude do respeito, mas o respeito também no sentido do ir com calma, ir com responsabilidade, né? Ir com parcimônia, né? Porque a decisão de morar no exterior, a gente precisa ir com muito cuidado, sabendo com quem, aonde ir. Tem muita gente que vai enganada também para o exterior, é um assunto delicado, né? Eu comecei a trabalhar porque eu também tenho uma ONG na Suíça, né? No comecinho da minha ONG, hoje eu já não faço mais esse trabalho, eu só fico na capacitação empreendedora. Natália, nós vamos para um rápido intervalo. Eu quero que você volte falando eu falo, sobre né, a questão da sua ONG. Deles ali, ó, eu falo, né? Nós vamos falar mais sobre a sua ONG, tá bom? É bem rapidinho. E você não saia daí, voltamos com Natália Mondelli falando mais sobre empreendedorismo e dando essas dicas importantes para todos nós. Até mais! Voltamos com Conversa Diária, falando com Natália Mondelli, essa empreendedora que realmente ela é ousada e ensina as pessoas também, né, como
ficar melhor no seu empreendimento, ter melhores resultados. Inclusive, aqui, né, estamos com um livro, gostaria que você mencionasse sobre ele. E antes do nosso intervalo, também tinha comentado, pedido para você falar sobre empreendedorismo, até o pequeno empreendedor também, dar dicas para quem empreende. Sim, é um guia, né, para você expandir, negociar e realmente fechar negócios, né? Tendo as diferenças culturais como uma base estratégica, né, para te ajudar a compreender, né, essas culturas e a fechar bons negócios pelo mundo. Pelo mundo não, né, com esses 65 países que eu abordo aqui desse livro. Esse livro foi praticamente escrito em 20 dias, estava tudo guardadinho dentro de mim. Eu revisitei vários momentos da minha vida escrevendo esse livro. Apesar de eu conhecer mais de 80 países no mundo, e ainda me faltam muitos, né? Pela ONU são reconhecidos 195 países, né? Então ainda falta muito para eu conhecer ainda. Mas alguns desses países que estão dentro desses 65 que estão aqui no livro, eu ainda não visitei. Isso é importante eu falar. Mas o meu critério de seleção desses 65 países foi que eu realmente negociei com cada um desses 65 países. Esse foi o meu critério. Eu falo isso logo no começo do livro. E é importante, né, as pessoas saberem que são experiências realmente pessoais. Então eu não estou falando coisas de achismo, eu estou falando coisas que realmente eu vivi. E eu posso falar, eu tenho essa base, né, para falar sobre o assunto com essas culturas. E eu espero que seja de ajuda a vários profissionais, empresários, pequenos empresários também. Mais do que isso, executivos que estão lidando, né, com o mercado internacional, com exportação ou importação, ou mesmo de recursos humanos, que precisam fazer contratações, né, de fora do país. Então, é um livro que ele pode ajudar diplomatas, né, diferentes segmentos, né, diferentes áreas, né, de colocação no trabalho. Dentro do empreendedorismo também, né, você tem lá na Suíça uma ONG. Tem uma Gostaria ONG que você também. comentasse, até mesmo as pessoas que vão para outros países. Né, a gente estava falando sobre essa questão um pouco do romantismo. Sim, né, que a gente estava falando antes no primeiro bloco. As pessoas, às vezes, elas romantizam demais a ideia de morar no exterior. E eu estava querendo fazer um alerta também. Antes de você se aventurar pelo mundo, conheça onde você está indo, tenha pessoas de confiança, não acredita em casos assim que você está tendo um contato pela internet, né? Então, assim, se blindem com relação a isso, sabe? Pelo mundo. E vão com cautela, vão com respeito também pelo mundo, conhecendo pessoas. Natália, qual que é a importância também do empreendedor, né? E como que ele é visto no exterior? Dele fazer essas negociações no exterior e como que ele é visto? Faz a diferença aquele que pensa não somente regionalmente... No mercado interno, mas que pensa no mercado externo. Claro, quando a pessoa vai negociar em outro país, a gente tem que partir do princípio que ela está levando reservas para o outro país. Então, para o outro país que tem um empreendedor que está querendo exportar ou importar daquele país, sempre a gente está tratando de divisas, né? E a balança econômica comercial, ela tem que estar equilibrada. Então, hoje está até nas manchetes que o Trump ameaçou, né, de taxar o Brasil em 50%. Se a gente analisa a balança comercial, a gente vai ver que ela é dispar, né? Que o Brasil, às vezes, exporta muito mais do que os Estados Unidos para o Brasil. Então, esse é um tentar dos países também, quando eles olham números e não ficam lá no achismo. Quando a gente analisa números, toda essa análise de dados, ela tem que estar equilibrada nesse cenário geopolítico. Então, sempre quando você é brasileiro e quer exportar para fora, minha primeira dica é, faça parcerias locais. Não veja pessoas, por exemplo, você tem o segmento de cosméticos, quer exportar os seus produtos que você faz aqui no Brasil para o mercado europeu. Não veja as clínicas de estética do continente europeu como suas concorrentes. Faça primeiro uma parceria. Em vez de você começar do zero a sua internacionalização, busque parceiros estratégicos que já estão fazendo coisas no mesmo segmento que você. Vá com inteligência.
Excelente. E pensando aqui no nosso país, você também está com alguns objetivos. Sim. Compartilhe conosco e quem quer também, né, ter acesso ao seu livro, também aos seus cursos, como que faz? Bom, o meu livro ele está à venda na Amazon, ele está vendendo bem, graças a Deus, e qualquer pessoa pode procurar O Mundo é Seu, Negócio Fechado, Natália Mondelli, e a Amazon distribui para o Brasil inteiro, bem rapidinho, e ele também está à venda nas livrarias físicas, né, nas melhores livrarias de todo o Brasil. Eu estou aqui no Brasil com um objetivo também, além do lançamento do livro, eu estou expandindo a minha Business School aqui no mercado brasileiro, porque o meu público-alvo são pequenos e médios empresários brasileiros. Então, o que é o pequeno e médio? Não é só aquele que tem a quitandinha, uma farmácia e tudo isso. As pessoas imaginam isso. Mas, por exemplo, médicos são meu público-alvo, dentistas, advogados, cada um deles não tem clínicas, não tem escritórios de advocacia. Vocês aqui não são uma TV? Vocês também precisam de habilidade se vocês quiserem aumentarem o escopo de vocês. Isso também é o perfil de alunos que eu tenho dentro da minha Business Você faz essa School. assessoria? Faço essa assessoria. E as pessoas não enxergam, por exemplo, esses segmentos que eu estou mencionando para você como um pequeno negócio. E todos os autônomos não deixam de ser pequenos empresários. Porque se ele for lá ficar... Ele saiu da faculdade, ele aprendeu a ser dentista. Ou ele aprendeu a ser advogado. Ele não aprendeu a ser um empreendedor do escritório ou do consultório dele. O cara não tem habilidades de vendas, de marketing para atrair mais pacientes ou mais clientes para o negócio dele. E ele vai ficar vendendo hora a vida inteira, sendo que ele pode ter uma mentalidade empreendedora e ganhar, escalar o seu negócio? É isso que eu faço. Quando você fala de escalar também, hoje tem as redes sociais, as mídias sociais. Como que você vê ela dentro do empreendedorismo também? Necessária. Hoje o digital está aí, né? A minha escola, o produto de base, tenho produtos presenciais, né? Mas o meu produto de base é o Netflix do empreendedorismo que eu tenho na Belong Business School. A pessoa paga uma única assinatura e ela tem acesso a mais de 650 horas e não são professores apesar de ouvir de ter vindo, né, da área acadêmica, na minha escola não tem professor acadêmico, é tudo empresário ajudando empresário. A pessoa paga uma única assinatura e tem 55, pode baixar até 55 diplomas internacionais. Olha, você com toda a sua bagagem, não só como experiência, né, vivenciada, mas também você contribui aí com os empresários, pessoas que querem realmente fazer a diferença para o seu negócio. Eu tento. Perfeito. Gostaria que você deixasse para quem está nos acompanhando uma mensagem, o que estiver no coração. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? E é muito importante. A minha mensagem nada é fácil. Eu na vida apesar de ter vindo de uma posição muito privilegiada, e eu sou consciente disso, eu também enfrentei muitos nãos, muitos desafios, mas eu sou aquela pessoa que eu não desisti. Então, se você está me vendo, está desanimado, já acreditou em algum guru de internet, que está, né, desacreditado, não está com energia para estudar, sinta, estuda, não acredita que as coisas vão cair do céu para você. Trabalha com consistência, com determinação e vai em frente. Sempre há tempo para começar e para recomeçar. Natália, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, contribuir um pouquinho aqui da sua experiência conosco, com certeza, né? Muito rica, pelo menos para mim. Aqui a gente começa, né, refletir a Esse é o meu objetivo, fazer as pessoas refletirem qual é o papel delas no mundo. Perfeito. E não é um papel só como empreendedor, né? Também como cidadão. Vai além, como cidadão também vai além. Obrigada mais uma vez por participar aqui do Conversa Diária, né? Sempre que puder, fica o convite para você retornar e contribuir mais conosco também, com as suas experiências aí, né? Quem sabe até lá você também já passou por outros países e a gente pode compartilhar mais histórias. Amém. Obrigada, Mara. Sucesso, Deus abençoe. Tudo de bom para você. Obrigada. Então chegamos ao final do Conversa Diária, falando com Natália Mondelli. Espero que para você tenha contribuído tanto quanto assim para mim. Obrigada, viu, pela sua participação, por nos acompanhar até aqui. E vou deixando então meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.